E hoje nós vamos aprender a fazer um lindo prendedor de chupeta com a coleção nova Trio Cute Baby da Mica Moca Bordados. Vem comigo! Você vai precisar de uma tira de tecido de 30 por 10. Eu dobrei ao meio, depois eu coloquei as pontinhas para dentro, ó. Dobrei novamente, dobrei mais uma vez e passei e vinquei no ferro. Nós ficamos com uma tira de 2,5 por 30. Agora você vai abrir e vai fazer na parte de dentro uma costura de um pé de máquina. Dos dois lados, você vai fechar os dois lados, na parte de cima e na parte de baixo. Corta as pontinhas dos dois lados e nós vamos desvirar para poder passar a costura na parte de fora. Ajeita bem os cantinhos para ele ficar bem certinho, bem retinho. Ajeita dos dois lados. E dobra. Se você puder, passa o ferro novamente para ele vincar melhor, tá? Agora a gente vai passar uma costura nos três lados, tá? Deixa um lado lá na parte de cima sem passar a costura. Depois você vai entender o porquê que eu fiz isso. Então, passei uma costura bem na beiradinha nos três lados e deixei uma parte sem a costura na parte de cima. Com essa parte pronta, a gente vai para a bordadeira. Eu peguei uma camada de entretela termossolúvel, coloquei no meu bastidor de 10 por 10 e a primeira costura que ele vai fazer é a costura de marcação. Então, ele vai marcar para nós onde que vai ser necessário a gente posicionar a nossa manta. Eu vou repetir essa costura de marcação, vou colocar uma camada de manta R2, mas você pode colocar EVA também, tá? Eu utilizo aqui retalhinhos de manta R2. Repeti a costura. Agora eu vou tirar da bordadeira e vou recortar o excesso de manta, tá? Voltando para a bordadeira, eu vou pegar aqui um tecido. Aqui eu tô utilizando fustão. E agora a próxima etapa é a costura prendendo o tecido. Feito isso, ele vai fazer agora a costura de preenchimento. Então, ele vai fazer todo o meu carrinho ali na parte de dentro, vai fazer todo o bordado. Quando ele terminar, nós vamos tirar da bordadeira e agora eu já vou prender aquela tirinha que eu fiz, eu vou dobrar ao meio e vou colocar no meio ali, ó, na parte de trás do meu bastidor. E vou colocar também um tecido para forro. Eu utilizo o mesmo tecido que eu utilizei na tira, tá? Prende bem e volta para a bordadeira, porque agora ele vai passar uma costura prendendo o tecido de trás e já vai prender também a sua tirinha. Depois que ele fizer essa costura todinha, nós vamos retirar novamente da bordadeira. Então, ele tá terminando aqui. Retira da bordadeira e corta os excessos, ó. Cortei o excesso na parte da frente e na parte de trás. E ele vem agora fazendo o ponto cheio de acabamento, onde ele vai dar acabamento. Aqui, se você quiser, você pode trocar a linha da bobina e deixar da mesma cor da linha de cima, tá? A linha de bordado mesmo, você pode utilizar na bobina. Feito isso, agora é muito fácil, ó. Nós vamos retirar do bastidor e vamos retirar o excesso da entretela termossolúvel. Aqui eu tô utilizando a entretela da Max Entretelas. Ela é uma entretela muito boa e, olha, pode ver que ela segurou bem e não rasgou, tá? Agora a gente vai destacar. Retira ali, ó, o excesso, ele é bem fácil de retirar. E o que ficar, a gente vai cortar os fiozinhos que ficaram. E depois nós vamos passar o isqueiro. Então, eu vou cortar agora, ó, ficaram 2 fiozinhos só. Vou cortar de um lado e do outro. E nós vamos passar o isqueiro para selar esse ponto e aproveitar e tirar o excesso de entretela termossolúvel que ficou. Feito isso, com o isqueiro todo passado, essa parte toda bem acabadinha, nós vamos agora colocar os botões. Eu utilizo aqui botões tic-tac, tá? Coloco com o balancinho. Eu vou medir ali na parte de cima, uns 2, 3 centímetros, vou fazer a dobra, ó, e vou furar. Geralmente dá 2 dedinhos. Vou furar e vou colocar o meu botão, tá? Repara que a parte de acabamento do botão, as duas tem que ficar pra frente, tá? Senão ele não vai fechar, ó. Eu coloco os 2 acabamentos na parte da frente. E na parte de baixo, a gente vai utilizar um jacaré. Esse jacaré eu compro lá na Shopee, eu deixo o link para vocês depois nos meus destaques. E aqui a gente, lembra que a gente não costurou uma parte? É aqui que a gente vai prender, tá? Aquela parte que a gente não costurou embaixo, a gente vai passar 2 costurinhas agora, prendendo e já fazendo o acabamento da parte de baixo. Por isso que eu não faço costura antes. E olha só que lindos ficaram nossos prendedores de chupeta. Aproveite para adquirir a sua coleção da Mica Moca Bordados enquanto está em pré-venda. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir esse vídeo. Até mais!